Vocês já se perguntaram como é descobrir que a pessoa que vocês amam mais no mundo tem vergonha de vocês? Como é perceber que durante anos vocês foram tratados como um segredo sujo, escondidos como se fossem algo de que se envergonhar? Eu sou Clara Mendes, tenho 30 anos e hoje vou contar para vocês a história de como descobri que meu marido me mantinha escondida do círculo social dele e como o CEO da empresa onde ele trabalhava mudou minha vida para sempre, de uma forma que vocês jamais imaginariam. Minha história começa em São Francisco, Califórnia, num pequeno apartamento no Mission District que Daniel e eu alugamos quando nos casamos. Era um daqueles lugares com um piso de madeira que rangia quando você caminhava, paredes finas onde você podia ouvir os vizinhos brigando e uma cozinha minúscula onde tínhamos que nos revezar para cozinhar. Daniel Carter era tudo que uma garota de uma família portuguesa trabalhadora como eu poderia sonhar. Alto, cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados, um sorriso que derretia qualquer coração e um emprego prestigioso como gerente de investimentos na Morrison & Associates, uma das firmas financeiras mais respeitadas da cidade. Eu trabalhava como professora de ensino fundamental na Roosevelt Elementary, no Mission, um trabalho que eu absolutamente adorava, mesmo que não pagasse muito bem. Sempre fui apaixonada por educação, por ajudar crianças a descobrir seu potencial, por ser aquela professora que faz diferença na vida de uma pessoa jovem. Meu salário era modesto, mas honesto, e eu me orgulhava do trabalho que eu fazia. Daniel sempre dizia que admirava a minha dedicação, que achava lindo como eu me importava com cada criança que entrava na minha sala de aula procurando orientação. Nosso casamento parecia sólido. Tínhamos nossas rotinas, comida chinesa nas noites de sexta-feira, caminhadas pelo Dolores Park nas manhãs de sábado, domingos preguiçosos enroscados no sofá assistindo filmes. Daniel era atencioso em casa, sempre perguntava sobre meu dia, me trazia flores pelo menos uma vez por mês e me fazia sentir especial do jeito que só alguém que te ama de verdade consegue fazer. Eu me sentia segura naquela vida, segura e amada. Eu tinha aquela sensação maravilhosa de estar construindo algo real com alguém, de ter encontrado minha pessoa e criando um futuro juntos. Falávamos de ter filhos, sobre viajar para Portugal para visitar minha avó quando tivéssemos economizado o suficiente, sobre talvez comprar uma casa num dos bairros mais bonitos quando nossa situação financeira melhorasse. Daniel trabalhava muitas horas, saindo cedo na manhã, sempre impecável no seu terno azul marinho e muitas vezes chegando tarde em casa, dizendo que tinha reuniões importantes, jantares de negócios, eventos da empresa. Eu entendia. Afinal, ele estava construindo uma carreira numa firma prestigiosa e eu sabia que isso exigia dedicação e sacrifícios. O que me chamava a atenção, às vezes, era como ele falava pouco sobre trabalho em casa. Quando eu perguntava sobre os colegas, sobre projetos, sobre as pessoas com quem ele passava a maior parte do dia, ele sempre dava respostas vagas. Foi um dia corrido, amor, reuniões chatas, você não ia querer ouvir sobre isso? Trabalho é trabalho, prefiro focar em nós quando eu estou em casa. No começo eu achava romântico. Que homem dedicado, que deixava os problemas do escritório no escritório e se concentrava na família quando chegava em casa. Que sorte eu tinha de ter um marido que valorizava nosso tempo juntos dessa forma. Mas conforme os meses passaram, comecei a notar pequenas coisas que me incomodavam, mesmo que eu não conseguisse colocar o dedo exatamente no que era. Daniel nunca me convidava para eventos da empresa. Quando eu perguntava sobre as festas de fim de ano, os happy hours, os churrascos que ele mencionava casualmente, ele sempre tinha uma desculpa. É muito chato, amor. Só pessoal falando de trabalho. Você não conhece ninguém e ia se sentir deslocada. São eventos mais formais, não é bem o seu tipo de coisa. Eu aceitava essas explicações porque confiava nele. Porque quando você ama alguém, você acredita no que essa pessoa te diz. Porque eu realmente pensava que Daniel estava me protegendo de situações desconfortáveis, não me escondendo como se eu fosse algo de que se envergonhar. As únicas pessoas da empresa que eu conhecia eram Rachel Martinez e James Thompson,
os únicos colegas que Daniel ocasionalmente trazia para jantar em casa. Rachel era assistente administrativa e James trabalhava no departamento de TI. Eles eram pessoas adoráveis, simples, com quem eu me sentia à vontade para conversar. Falávamos de filmes, de comida, sobre coisas do dia a dia. Era natural, descontraído. O que eu não percebia na época era o padrão. Daniel só trazia para casa os colegas de posições mais baixas na hierarquia da empresa. Nunca os gerentes, nunca os diretores, nunca as pessoas do mesmo nível que ele ou acima. Eu pensava que era coincidência, que talvez ele simplesmente se desse melhor com Rachel e James. A primeira rachadura no meu mundo cuidadosamente construído apareceu numa terça-feira de setembro. Eu estava corrigindo provas de matemática na nossa mesinha da cozinha quando meu telefone apitou com uma notificação. Sofia, minha irmã mais nova, tinha me marcado num comentário no Instagram. Ela sempre mandava memes engraçados ou fotos das últimas aventuras dela como enfermeira na USF. Mas isso não era um meme. Era uma foto do encontro da empresa Morrison & Associates num bar sofisticado no centro da cidade. Lá estava Daniel, de braços dados com os colegas, seu sorriso brilhante sob as luzes da cidade. Ele estava absolutamente perfeito, confiante, bem-sucedido, exatamente o tipo de homem que pertencia à elite financeira de São Francisco. Mas não foi isso que fez minhas mãos tremerem enquanto eu olhava para a tela. A legenda dizia: os solteiros mais cobiçados de São Francisco fazendo networking com estilo. #MorrisonMixer, solteiro elegível, SF Finance. Solteiro elegível. Meu marido estava marcado como um solteiro elegível. Eu rolei pelos comentários, meu coração batendo forte, colegas parabenizando-o pela promoção, mulheres que eu não reconhecia postando emojis de olhos de coração, pessoas discutindo os solteiros mais gatos das finanças. Nenhuma pessoa mencionou uma esposa. Nenhum comentário sugeria que Daniel Carter fosse alguma coisa além de completamente, totalmente solteiro. Meu telefone tocou. Sofia. Clara, que diabos é isso? A voz dela estava afiada, brava do jeito que só irmãs protetoras conseguem ser. Por que seu marido está sendo chamado de solteiro elegível? Por que ele não está usando aliança? E por que ele parece que está ativamente paquerando aquela loira de vestido vermelho? Eu olhei para a foto de novo. Ela estava certa, sem aliança. E havia algo sobre a linguagem corporal dele com a mulher que Sofia mencionou, íntimo, namorador, nada como a forma que um homem casado deveria se posicionar. Talvez seja só uma legenda estranha, eu disse, fracamente. Você sabe como as redes sociais podem ser? As pessoas jogam termos assim por aí. Clara! A voz de Sofia estava mais suave agora, mais firme. Olha as outras fotos, olha como ele está interagindo com as pessoas, olha como ele está se apresentando. Eu não queria olhar, mas olhei. Havia 12 fotos do evento. Em cada uma delas, Daniel parecia exatamente o que a legenda afirmava, um solteiro elegível, confiante, disponível, charmoso. Ele estava fazendo networking, rindo, sua mão casualmente tocando braços e ombros de um jeito que sugeria que ele estava absolutamente aberto a possibilidades. Numa foto, ele estava numa conversa profunda com uma mulher elegante num vestido de grife, sua cabeça inclinada em direção a ela de um jeito que parecia íntimo. Noutra, ele estava cercado por um grupo de pessoas, claramente o centro das atenções, se deliciando com a admiração que não tinha nada a ver com ser um marido devotado. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, eu estava sentada no sofá com o meu netbook aberto, as fotos do Instagram ainda na tela. Como foi o encontro? Eu perguntei, tentando manter a minha voz casual. Ah, você sabe, as mesmas coisas corporativas de sempre, networking chato, aperitivos terríveis, pessoas tentando impressionar umas às outras, nada que valesse a pena falar. Alguém postou fotos, eu disse. Ele congelou por apenas um momento, quase imperceptível, mas eu peguei.
Postaram? Eu não notei ninguém tirando fotos. A voz dele estava perfeitamente controlada, mas havia algo mais por baixo agora. Cautela. Você é chamado de solteiro elegível. Ah, você sabe como esse pessoal de redes sociais é, Clara. Eles jogam hashtags aleatórias por aí. Não significa nada. Você não estava usando sua aliança. Devo ter esquecido de colocar de volta depois do banho. Você sabe que sempre tiro quando lavo as mãos no trabalho. O sabão deixa escorregadio. As explicações dele eram suaves, ensaiadas, entregues com a exata quantidade de descarte casual. Mas algo no meu peito tinha mudado. Uma pequena semente de dúvida tinha sido plantada, e eu podia senti-la começando a crescer. Talvez da próxima vez eu possa ir com você, eu sugeri. Poderia ser legal conhecer mais colegas seus. Clara, querida, a voz dele assumiu aquele tom paciente que as pessoas usam quando estão explicando algo para uma criança. Essas coisas realmente não são a sua praia. É tudo conversa de trabalho e política de oficina. Você ficaria morta de tédio. Eu não sou tão chata assim, Daniel. Consigo manter uma conversa sobre coisas além de escola primária. Claro que consegue. Não foi isso que eu quis dizer. Ele sentou ao meu lado e pegou minhas mãos. As mãos dele eram quentes, familiares. A voz era gentil. A explicação dele fazia todo o sentido. Mas as fotos ainda estavam na tela do meu laptop. E a mulher de vestido vermelho ainda estava rindo de algo que meu marido tinha dito. E a legenda ainda dizia, solteiro elegível. 3 semanas depois, o envelope dourado chegou. Daniel chegou do trabalho com uma empolgação que eu não via há meses, praticamente pulando enquanto entrava pela porta. Na mão dele estava um convite elegante cor creme, com letras em relevo, que parecia ter custado mais que meu orçamento mensal de supermercado. Clara, você não vai acreditar nisso, ele disse, seus olhos brilhantes com ambição. A Morrison & Associates está organizando sua gala anual no Fairmont. É o maior evento do ano. Todos os sócios seniores estarão lá, clientes em potencial, investidores. Esta é minha chance de realmente causar uma impressão. Eu senti uma onda de empolgação. Isso soa incrível! O que eu deveria usar? É black tie? O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu podia ouvir a televisão do vizinho de cima. A expressão de Daniel mudou. A empolgação diminuindo como se alguém tivesse ajustado um interruptor de luz. Ah, Clara, eu não acho que... Quer dizer, isso não é realmente o quê? Ele colocou o convite no balcão e se virou para me encarar, sua expressão cuidadosamente composta. Olha, querida, esta é uma noite muito importante para mim. O tipo de noite que pode determinar os próximos 5 anos da minha carreira. Todo mundo que importa nas finanças de São Francisco estará lá. Tá bem, então o que eu deveria usar? Clara. A voz dele estava gentil, paciente, o mesmo tom que ele tinha usado sobre o encontro. Eu acho que seria melhor se você não fosse dessa vez. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não fosse dessa vez? Daniel, eu sou sua esposa. Eu sei disso, claro que sei disso. Mas esses eventos são complicados. Há muito de política envolvida, muito de gerenciamento de imagem. Você não ia gostar. Como você sabe que eu não ia gostar? Eu nunca fui a um. Porque eu te conheço, Clara. Você odeia eventos pretensiosos. Sempre diz que prefere jantar em casa a ir a algum restaurante chique onde cobram $50 por um pedacinho de peixe. Isso não é sobre o que eu prefiro, Daniel. Isso é sobre apoiar meu marido num evento importante de trabalho. E você me apoia. Você me apoia todos os dias sendo compreensiva sobre minhas horas longas, fazendo da nossa casa um lugar onde eu posso recarregar, não me pressionando para te arrastar a eventos corporativos chatos. Eu olhei para ele, tentando entender como me apoiar tinha se tornado sinônimo de me tornar invisível. Todas as outras esposas estarão lá, não estarão? Algumas delas, as que estão confortáveis nesse ambiente. E eu não estou confortável nesse ambiente? Clara, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você sabe que eu te amo exatamente como você é. Mas essas pessoas são diferentes.
São críticas, superficiais, obcecadas com status e aparências. Você é genuína demais para esse mundo. Odiaria a cada minuto, e eles não apreciariam o que te torna especial. As palavras dele soavam protetoras, até amorosas, mas por baixo delas eu ouvi outra coisa. Você não pertence. Naquela noite liguei para os meus pais. Mija, que tipo de marido não quer a esposa ao lado dele em eventos importantes? Meu pai, sempre diplomata, foi mais gentil. Talvez ele realmente esteja tentando te proteger, Clara. Alguns desses eventos corporativos podem ser muito, como se diz, pomposos. Mas não é essa a questão, papai. A questão é que ele deveria querer que eu estivesse lá. Ele deveria querer me exibir, me apresentar aos colegas dele, me ter do lado dele quando está celebrando suas conquistas. Isso. Sim, minha mãe disse firmemente. Essa é exatamente a questão. Desliguei o telefone, me sentindo mais confusa do que nunca. Meus pais estavam casados há 35 anos e eu não conseguia imaginar meu pai indo para um evento importante sem a minha mãe. Mesmo quando o dinheiro estava apertado e ela tinha que usar o mesmo vestido para todo o casamento e festa, ela sempre estava lá, orgulhosa e digna ao lado dele. 2 dias antes da gala, tomei uma decisão. Fui a Nordstrom e usei dinheiro da minha conta poupança para comprar um vestido preto que era simples, mas elegante. Nada muito chamativo, nada que atrairia atenção indesejada, mas algo que me ajudaria a me misturar com o mundo de Daniel por uma noite. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava sentada no sofá com o vestido estendido ao meu lado. Clara, o que é isso? É meu vestido para a gala. Nós conversamos sobre isso, você não vai à gala. Não, Daniel, você conversou sobre isso. Você decidiu que eu não ia à gala. Eu decidi diferente. Ele se sentou na minha frente, sua expressão séria. Clara, estou pedindo para você, como seu marido, por favor, não faça isso. Eu estou te dizendo, como sua esposa, que vou estar lá. Por que você está sendo tão teimosa sobre isso? Por que você está sendo tão determinado a me manter longe? Nos encaramos através da nossa pequena sala de estar e, pela primeira vez no nosso casamento, senti como se estivesse olhando para um estranho. Tudo bem, ele disse finalmente, mas não diga que eu não avisei quando você se sentir completamente fora do lugar. Enquanto eu o assistia se afastar, a semente de dúvida que tinha sido plantada 3 semanas antes cresceu um pouco mais, suas raízes se espalhando mais fundo na fundação de tudo que eu pensava saber sobre meu casamento. Eu não tinha ideia de que em 2 dias, na gala anual da Morrison & Associates, meu mundo inteiro desmoronaria e se reconstruiria no espaço de uma única noite. O Hotel Fairmont nunca tinha parecido mais magnífico ou mais intimidante. Enquanto Daniel e eu caminhávamos pelo lobby de mármore em direção ao salão de baile, eu me senti como se estivesse entrando num mundo diferente. Onde tudo brilhava com riqueza e sofisticação, onde cada superfície refletia o tipo de sucesso que eu só tinha visto em filmes. Daniel estava silencioso ao meu lado, sua mandíbula tensa, com o que agora reconheço como ansiedade mal contida. Ele estava absolutamente perfeito no seu smoking preto. Cada centímetro o gerente de investimento bem-sucedido que ele tinha trabalhado tanto para se tornar. Mas havia alguma coisa na postura dele, uma rigidez, que o fazia parecer como se estivesse caminhando para sua execução, em vez do seu momento de triunfo. Lembra, ele disse enquanto nos aproximávamos das portas do salão de baile. Essas pessoas podem ser especiais. Apenas sorria, seja educada e tente não mencionar trabalho demais. O que eu deveria mencionar? Não sei. Livros. Você gosta de livros. O desdém na voz dele doeu, mas eu empurrei o sentimento para baixo. Esta noite era importante para ele. Eu podia ser solidária por uma noite. O salão de baile era de tirar o fôlego. Lustres de cristal espalhavam luz quente sobre mesas redondas cobertas com linho branco, cada centro de mesa uma obra-prima de rosas brancas e mosquitinhos. Homens em smokings perfeitamente cortados e mulheres em vestidos de grina conversavam com taças de champanhe, suas risadas criando uma trilha sonora sofisticada que de alguma forma me fazia sentir menor a cada nota.
Daniel! A voz de uma mulher cortou o ruído ambiente, afiada e autoritária. Lá está você! Estava começando a achar que não vinha. A mulher se aproximando de nós era tudo o que eu não era. Alta, loira, usando um vestido azul marinho que provavelmente custava mais que meu salário mensal, com o tipo de confiança que só pode vir de nunca duvidar do seu lugar em qualquer sala que você entra. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos eram calculistas enquanto passavam por mim. Margaret Lee, Daniel disse, e eu podia ouvir a modulação cuidadosa na voz dele. Gostaria que conhecesse minha... Esta é Clara. Minha, esta é Clara. Não minha esposa. Não Clara, minha esposa. Apenas esta é Clara. Clara? Margaret repetiu, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. E o que você faz, Clara? Sou professora do ensino fundamental na Roosevelt Elementary, no Mission. Ah? Que... adorável. Ensino é um trabalho tão importante, tão altruísta. A forma como ela disse altruísta fez soar como um defeito de caráter. Clara adora trabalhar com crianças. Ela é muito dedicada aos seus alunos. Tenho certeza de que é. A atenção de Margaret já tinha se desviado de mim. Daniel, você absolutamente precisa conhecer os Henderson. Richard acabou de fechar a fusão Peterson e Amanda está organizando o leilão beneficente do mês que vem. Pessoas tão fascinantes. Enquanto Margaret começou a conduzir Daniel para longe, eu me senti como se estivesse desaparecendo diante dos meus próprios olhos. Te encontro depois, Daniel disse por cima do ombro, mas seu tom sugeria que nada disso aconteceria. E então eu estava sozinha. Fiquei lá por um momento, taça de champanhe na mão, assistindo meu marido trabalhar a sala como se eu nunca tivesse existido. Ele se movia com facilidade ensaiada de grupo em grupo, sua risada genuína e calorosa de formas que eu raramente vi em casa ultimamente. Ele parecia feliz, liberto. Tentei entrar em conversas, me apresentando para outras esposas e colegas, mas cada interação parecia como caminhar em areia movediça. As mulheres eram educadas, mas distantes, seus olhos deslizando por mim como se eu fosse parte da mobília. Os homens mal reconheciam minha existência a menos que Daniel estivesse por perto, e quando ele não estava, eles olhavam através de mim inteiramente. Você é acompanhante de alguém? Uma mulher de vermelho me perguntou durante uma tentativa particularmente dolorosa de conversa. Sou esposa do Daniel Carter. Daniel Carter? Ela pareceu confusa. Pensei que Daniel fosse solteiro. Não, estamos casados há 3 anos. Ah! A confusão dela se aprofundou. Ele nunca mencionou uma esposa. Foi como levar um tapa. Cada conversa revelava outra camada da minha invisibilidade na vida profissional de Daniel. Ninguém sabia que eu existia. Ninguém nunca tinha ouvido meu nome. Quando as pessoas falavam sobre Daniel, falavam dele como um solteiro elegível, uma estrela em ascensão que ainda estava no mercado. A pior parte era assistir o próprio Daniel. Conforme a noite progrediu, seu comportamento se tornou mais óbvio. Quando colegas o apresentavam para clientes ou parceiros em potencial, ele se posicionava como disponível, ambicioso, desimpedido por obrigações familiares. Quando mulheres atraentes flertavam com ele, ele não mencionava ter uma esposa em casa. Ele simplesmente sorria, encantava e deixava elas acreditarem no que quisessem acreditar. Eu assisti do outro lado da sala enquanto ele conversava com um grupo de sócios seniores, animado e confiante. Um deles bateu no ombro dele e disse algo que fez o grupo inteiro rir. Daniel parecia genuinamente feliz, mais feliz do que eu o tinha visto em meses. Foi então que eu percebi a terrível verdade. Daniel não estava apenas me escondendo dos colegas dele. Ele estava se escondendo de uma versão de si mesmo que ele preferia. A versão que existia nesta sala, cercado por essas pessoas, era confiante, sucedida, não comprometida pela realidade de uma esposa da classe trabalhadora que corrigia provas na mesa da cozinha e se preocupava em pagar o aluguel. Com licença, ouvi a voz de Margaret atrás de mim. Me virei para encontrá-la parada com 2 outras mulheres, todas me olhando com diversão mal disfarçada. Sim, sou esposa dele. Esposa dele? Uma das outras mulheres, uma morena de verde esmeralda, levantou as sobrancelhas. Sério? Ele te apresentou como Clara.
Esse é o meu nome, mas não como esposa dele. Deve ter sido um descuido. Um descuido. Que encantável! Ela riu, um som como vidro quebrando. Um descuido, que encantável! Ela se inclinou mais perto das companheiras, mas falou alto o suficiente para eu ouvir. Algumas pessoas simplesmente não entendem a importância da imagem neste negócio. Você não pode simplesmente arrastar qualquer pessoa para esses eventos e esperar que se misturem. Imagino que seja difícil quando vocês vêm de backgrounds tão diferentes. Ensino, não foi? No Mission? Elas disseram Mission como se fosse uma doença. Ensino em escola pública, eu disse, levantando o queixo. Trabalho com crianças que precisam de apoio extra, cujas famílias estão lutando para dar oportunidades a elas. Que peculiar, Margaret disse. Tenho certeza que é muito gratificante do seu próprio jeito. O desprezo era tão grosso que eu podia sentir o gosto. Essas mulheres estavam me dissecando como um espécime e nem estavam tentando esconder. Com licença, eu disse, precisando escapar antes de dizer algo que me arrependesse. Caminhei em direção ao banheiro, mas parei do lado de fora da porta quando ouvi vozes familiares. Realmente não entendo o que ele estava pensando trazendo ela aqui. A voz de Daniel. Me pressionei contra a parede, coração batendo forte. Ela parece dócil o suficiente, outra voz masculina disse. Um pouco fora do seu elemento, talvez. Esse é exatamente o problema, Daniel respondeu. Clara Ela é maravilhosa em casa, cuida de tudo doméstico, nunca reclama das minhas horas, faz do nosso apartamento um refúgio de toda essa loucura. Mas ela não entende o mundo dos negócios. Ela acha que todo mundo deveria ser autêntico e genuíno o tempo todo. Não entende que às vezes você tem que representar um papel, apresentar uma certa imagem. Então por que a trouxe esta noite? Ela insistiu. Tentei explicar que não era praia dela, mas ela ficou teimosa sobre isso. Você sabe como mulheres podem ser quando metem uma ideia na cabeça. É sério, entre vocês dois? Houve uma pausa que durou uma eternidade. Clara é confortável, segura. Ela não vai a lugar nenhum e não exige muito. Mas a longo prazo, preciso de alguém que possa ser um trunfo em situações como esta. Alguém que possa se manter com clientes, que entenda o que eu estou tentando construir. Clara ainda faz compras no Target e acha que um jantar legal fora é no Olive Garden. Eles riram. Ela é como um substituto, então? Algo assim, por enquanto. Fiquei congelada do lado de fora daquele banheiro, sentindo como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisado nele em sapatos de marca. Um substituto. Confortável. Segura. Ela não vai a lugar nenhum e não exige muito. 3 anos de casamento reduzidos à conveniência e inércia. Eu nem percebi que estava chorando até uma lágrima cair nas minhas mãos. Estava me dirigindo para a saída, desesperada para escapar antes de desmoronar completamente na frente de todas essas pessoas que já pensavam tão pouco de mim, quando ouvi alguém chamar meu nome. Senhora Mendes? Senhora Mendes, é realmente você? Virei para ver uma jovem num vestido preto elegante praticamente correndo pelo salão de balé em minha direção. Ela era linda, com cabelos longos e escuros e olhos brilhantes que pareciam familiares, embora eu não conseguisse lembrar onde os tinha visto antes. Desculpe, eu disse, enxugando rapidamente os olhos. Nós nos conhecemos? Você provavelmente não se lembra de mim, ela disse, um pouco sem ar por ter se apressado. Sou Emily Han. Você foi minha professora da 5ª série na Roosevelt Elementary. Emily Han. De repente, tudo veio de volta. A garota quieta que sentava na primeira fila, sempre perfeitamente vestida, sempre educada, mas com uma tristeza nos olhos que me preocupava. O pai dela trabalhava muitas horas, a mãe tinha morrido quando ela era pequena, e Emily às vezes parecia perdida num mundo grande demais para os seus pequenos ombros. Emily, meu Deus, olha você! A alegria genuína na minha voz me surpreendeu. Você cresceu tanto! O que está fazendo aqui? A firma do meu pai está organizando esse evento. Eu estou em casa da faculdade no fim de semana.
Ela sorriu para mim. Senhora Mendes, não acredito que é você. Eu estava justamente falando sobre você para minha colega de quarto semana passada. Tava? Tô estudando educação em Stanford agora. Quero ser professora, igual você. Algo quente se espalhou pelo meu peito, empurrando para trás a humilhação fria que eu estava carregando a noite toda. Emily, isso é maravilhoso. O que te fez escolher a educação? Você fez. A voz dela era tão sincera, tão genuína. Você se lembra da excursão ao Exploratorium? Aquela em que eu tive uma reação alérgica a algo no almoço? A memória me atingiu como uma onda. Emily ficando pálida e lutando para respirar na lanchonete do museu. O pânico entre os outros professores e acompanhantes. A forma como eu mantive a calma, liguei para o 911, mantive Emily falando e consciente até os paramédicos chegarem. Emily, continuou, você salvou minha vida. Mas mais que isso, ficou comigo no hospital até o meu pai conseguir chegar lá. Segurou minha mão e me contou histórias e me fez sentir segura quando eu estava com tanto medo. Emily. Não, me deixa terminar. Naquele dia, eu percebi que queria ser a pessoa que pode fazer uma criança assustada se sentir segura. Queria ser como você. Alguém que vê quando uma criança está precisando de ajuda, mesmo que ela não diga em voz alta. Criança está sofrendo e realmente faz alguma coisa sobre isso. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Você mudou minha vida, Senhora Mendes. Me ensinou o que significa se importar com as pessoas, realmente se importar, não apenas fingir que se importa. Eu estava chorando de novo, mas dessa vez as lágrimas pareciam diferentes, mais limpas. Emily, querida menina, eu só fiz o que qualquer professora faria. Não, ela disse firmemente. Você fez o que a senhora Clara Mendes faria, e isso fez toda a diferença. Que comoção é toda essa? A voz era profunda, autoritária, acostumada a comandar a atenção. Me virei para ver um homem na casa dos 50 se aproximando de nós, distinto da forma que só vem com poder genuíno. Seu smoking estava perfeitamente cortado, sua postura confiante, mas havia calor nos olhos dele enquanto olhava para Emily. Pai! Emily agarrou o braço dele empolgada. Pai, esta é ela! Esta é a senhora Mendes, a professora que te falei, a que salvou minha vida. O homem parou onde estava, seus olhos se alargando enquanto olhava para mim com nova atenção. Senhora Mendes? Clara Mendes? Sim, senhor. Meu Deus! Ele estendeu a mão para mim e notei que seu aperto de mão era firme, mas gentil. Sou Victor Hahn, pai da Emily, e eu tô querendo conhecer você há 8 anos. Senhor Hahn. Não, por favor, me chame de Victor. A voz dele estava grossa de emoção. Senhora Mendes, o que você fez pela minha filha, nunca consegui te agradecer adequadamente. Não há necessidade de me agradecer, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Não, a voz dele era firme. Você foi muito além do seu trabalho. Quando cheguei ao hospital naquele dia, Emily estava calma porque você estava lá. Os médicos me disseram que seu pensamento rápido e a forma como a manteve falando provavelmente salvou a vida dela. E então você ficou com ela, mesmo que o dia escolar tivesse acabado, mesmo que não tivesse obrigação de fazer isso, porque não queria que ela ficasse sozinha. O salão de baile ao nosso redor parecia desaparecer enquanto Victor falava. Outros convidados estavam começando a notar nossa conversa, atraídos pela intensidade na voz dele. Emily, conta para todo mundo o que a senhora Mendes fez. Pai, você não precisa... Não, eu quero que ouçam isso. Senhoras e senhores, gostaria que conhecessem Clara Mendes, uma professora da Roosevelt Elementary, que salvou a vida da minha filha e lhe ensinou o verdadeiro significado de compaixão e serviço. Uma pequena multidão estava se reunindo agora, atraída pela emoção óbvia de Victor e pela autoridade na voz dele. 8 anos atrás, minha filha Emily sofreu uma reação alérgica severa durante uma excursão escolar. A senhora Mendes manteve a calma numa crise, chamou ajuda e manteve Emily consciente e estável até os paramédicos chegarem. Então, ela foi com Emily para o hospital e ficou com ela até que eu conseguisse chegar lá,
porque não queria que uma criança assustada ficasse sozinha. Murmúrios ondularam pela crescente multidão. Eu vi a expressão de Margaret Lee mudar de confusão para algo próximo de respeito. Mas isso não é tudo, Emily acrescentou, sua voz ficando mais forte. A senhora Mendes notou que eu estava sofrendo emocionalmente depois que a minha mãe morreu. Ela começou um programa de almoço para crianças que precisavam de apoio extra e se certificou que eu tinha livros para ler e um lugar seguro para conversar quando as coisas ficavam difíceis em casa. Ela ensinou a Emily que educação não é só sobre acadêmicos, é sobre ver a criança inteira, é sobre cuidar dos corações delas tanto quanto das mentes. E por causa dessa lição, minha filha agora está estudando para se tornar professora também. A multidão ao nosso redor tinha crescido. Eu podia ver rostos que reconhecia mais cedo, pessoas que tinham me dispensado, me ignorado, me tratado como se eu fosse invisível, mas agora estavam me olhando com curiosidade, com respeito, com o tipo de atenção que dinheiro nunca compra. Senhora Mendes, Victor disse, se virando para me encarar por completo. Construí um negócio bem-sucedido, ganhei muito dinheiro e alcancei o que a maioria das pessoas consideraria sucesso. Mas o que você deu para minha filha foi algo que eu nunca poderia comprar ou ganhar. Você deu a ela esperança quando ela tinha perdido e mostrou o que significa servir aos outros. O salão de baile tinha ficado quieto ao nosso redor. A voz de Victor Han carregava facilmente pelo espaço e eu podia ver pessoas se esforçando para ouvir, suas expressões mudando de interesse educado para atenção genuína. Quero que todos aqui entendam algo, Victor continuou, sua voz assumindo o tom autoritário de um homem acostumado a salas de diretoria e negociações de alto risco. Passamos muito tempo nesta indústria falando sobre valor. Analisamos portfólios, medimos retornos, quantificamos sucesso em dólares e porcentagens. Mas valor real, o tipo que muda vidas e molda o futuro, muitas vezes vem de lugares que nunca pensamos em procurar. Ele gesticulou em minha direção e eu senti dezenas de olhos seguindo seu movimento. Clara Mendes trabalha numa escola pública sem recursos no Mission District. Ela provavelmente ganha menos num ano do que algumas pessoas nesta sala gastam em vinho. Mas 8 anos atrás, ela tomou uma decisão que salvou a vida da minha filha e mudou toda a sua trajetória. Emily está estudando educação por causa do que esta mulher lhe ensinou sobre compaixão e serviço. Eu podia ver Daniel na borda da multidão, seu rosto passando por emoções que eu não conseguia ler. Choque, certamente, confusão e algo que poderia ter sido orgulho, se eu não soubesse melhor. Senhora Mendes, disse Victor, se virando de volta para mim, espero que saiba como extraordinária você é. Eu realmente não sou, só fiz o que parecia certo. É exatamente isso que a torna extraordinária. Seu sorriso era caloroso, genuíno. O fato de que salvar a vida de uma criança e ficar com ela para que não tivesse medo pareceu a coisa natural a fazer. Esse instinto, essa compaixão imediata, isso não é comum, embora devesse ser. Emily se aproximou mais de mim. Senhora Mendes, você se lembra do que me disse no hospital naquele dia? Balancei a cabeça. Lembrava de ficar com ela. Lembrava de segurar a mão dela e tentar mantê-la calma, mas as palavras específicas tinham desaparecido com o tempo. Você me disse que sentimentos de medo são apenas sentimentos e que eu era corajosa o suficiente para senti-los e ainda ficar bem. Disse que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é apenas ficar com alguém enquanto está com medo, para que saiba que não está sozinha. As palavras voltaram para mim então, ditas para uma menina de 10 anos assustada numa cama de hospital grande demais para o seu corpo pequeno. Você carregou essa lição com você todos esses anos? Perguntei. Todos os dias. Vai ser a base de como vou ensinar. Victor pigarreou, atraindo a atenção da multidão de volta para ele. Construí a Morrison & Associates do nada. Vim para este país com $40 e uma mala, e trabalhei 16 horas por dia durante anos para construir algo que durasse. Tenho orgulho do que alcançamos aqui. Houve murmúrios de concordância da multidão.
A história de Victor Han era bem conhecida nos círculos financeiros de São Francisco. A história de sucesso imigrante que exemplificava o sonho americano. Mas se eu tivesse que escolher entre tudo isso, ele gesticulou ao redor do salão de baile elegante, e o que a senhora Mendes deu para minha filha, não haveria competição. Dinheiro pode ser ganho e perdido e ganho de novo. Prédios podem ser comprados e vendidos. Mas o momento quando alguém escolhe te ver, ficar com você, se importar com o seu bem-estar mais que com a sua própria conveniência, isso não tem preço. Vi Margaret Lee sussurrar algo para a mulher ao lado dela, sua expressão pensativa, em vez de desdenhosa agora. Estou procurando pela senhora Mendes há anos. Queria encontrá-la, agradecê-la propriamente, fazer algo significativo para mostrar minha gratidão. Emily e eu temos conversado sobre estabelecer uma bolsa de estudos em seu nome, sobre apoiar professores que vão além pelos seus alunos. Sr. Han, eu disse, mas ele levantou uma mão. Victor, por favor, e não terminei. Ele sorriu. Não fazia ideia de que a Sra. Mendes estaria aqui esta noite. Que coincidência extraordinária! Ela está aqui com seu marido, Daniel Carter. As sobrancelhas de Victor se levantaram ligeiramente. Daniel Carter? Nossa estrela ascendente no gerenciamento de portfólio? A multidão se virou quase como uma pessoa só para olhar para o Daniel, que tinha ficado muito pálido. Daniel, chamou Victor, vem aqui, meu filho. Assisti meu marido navegar pela multidão, sua passada confiante, apenas ligeiramente instável. Quando nos alcançou, Victor bateu no ombro dele. Daniel, não fazia ideia de que era marido de uma mulher tão notável. O sorriso de Daniel estava tenso. Sim, Clara Ela é maravilhosa. Certamente é. Espero que saiba como sortudo você é. Claro, Daniel disse, mas sua voz soava oca. Senhora Mendes, Victor disse, se virando de volta para mim. Adoraria conversar mais sobre esse programa de bolsas, se estiver interessada. Talvez você e Daniel pudessem almoçar comigo na semana que vem. Seria maravilhoso. Excelente. Victor olhou ao redor da multidão que tinha se reunido. Senhoras e senhores, quero que se lembrem desta noite, não por causa do local elegante ou do champanhe caro, mas porque fomos lembrados de como o valor real se parece. Clara Mendes representa o melhor do que deveríamos aspirar a ser. Pessoas que veem os outros claramente, que agem com compaixão, que fazem diferença no mundo através de decência humana simples. A multidão começou a aplaudir, devagar no começo, depois com entusiasmo crescente. Fiquei lá, sobrecarregada, enquanto pessoas que tinham me ignorado a noite toda agora me olhavam com respeito, com admiração, com o tipo de atenção que eu nunca tinha experimentado na vida. Margaret Lee se aproximou de mim enquanto a multidão começou a se dispersar. Senhora Mendes, ela disse, e sua voz estava completamente diferente de antes. Queria me desculpar pelos meus comentários anteriores. Claramente não entendi quem você era. Você não precisa se desculpar, eu disse. Você não sabia. Mas eu deveria ter feito um esforço para saber. Isso é comigo. Ela pausou. Victor está certo. O que você fez pela Emily, esse é o tipo de pessoa que espero que os meus próprios filhos encontrem nos professores deles. Enquanto pessoas continuavam a se aproximar de mim, querendo se apresentar adequadamente, querendo ouvir mais sobre meu trabalho, querendo falar sobre educação e crianças e os tipos de coisas pelas quais eu tinha sido apaixonada a minha vida inteira, senti algo mudando dentro de mim. Pela primeira vez em meses, talvez anos, me senti vista. Não como a esposa do Daniel, não como o acompanhante de alguém, não como uma mulher que precisava ser escondida ou minimizada ou explicada. Me senti vista como Clara Mendes, como uma professora que fez diferença, como uma pessoa com valor, independente da avaliação de qualquer outra pessoa. Olhei para Daniel, que estava parado com um grupo de colegas, aceitando parabéns pela sua esposa extraordinária, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele continuava olhando para mim e eu podia ver algo como pânico na expressão dele. Sua imagem cuidadosamente construída, a que exigia a minha invisibilidade,
tinha acabado de ser estilhaçada. Na frente de todos que importavam no mundo profissional dele, eu tinha sido revelada não como um fardo ou embaraço, mas como alguém digna de respeito e admiração. O equilíbrio de poder entre nós tinha mudado completamente, e nós dois sabíamos disso. Victor apareceu ao meu lado de novo. Senhora Mendes, espero que não se importe de eu perguntar, mas Daniel parece surpreso com toda essa atenção que está recebendo. Olhei para o meu marido do outro lado da sala, vi ele assistindo nossa conversa com ansiedade mal disfarçada. Acho que... disse cuidadosamente. Daniel se acostumou a manter diferentes partes da vida dele separadas. A expressão de Victor ficou pensativa. Isso deve ser difícil para você. Bem sido. Bem, ele disse, sua voz firme. Isso muda agora. Quero que todos nesta empresa saibam exatamente quem você é e o que fez. E quero que saiba que tem aliados aqui, pessoas que reconhecem seu valor. Enquanto a noite terminava, enquanto pessoas continuavam a se aproximar de mim com respeito e interesse genuíno, percebi que tudo tinha mudado. Não era mais a esposa que não se encaixava, a mulher que tinha que ser escondida ou explicada. Era Clara Mendes, a professora que salvou a vida de Emily Han, a mulher que escolheu compaixão em vez de conveniência. Pela primeira vez em anos, talvez anos, me senti orgulhosa de exatamente quem eu era. Mas enquanto assistia ao sorriso cada vez mais tenso de Daniel, enquanto o vi lutar para reconciliar a esposa que ele tinha estado escondendo com a mulher que todos agora queriam conhecer, sabia que nosso acerto de contas ainda estava por vir. A viagem de volta do Fairmont foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Daniel sentou rigidamente atrás do volante, seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o volante. Ele não tinha dito uma palavra desde que entramos no carro, mas eu podia sentir a raiva dele irradiando pelo espaço pequeno como o calor de uma fornalha. O silêncio estava tão grosso que eu mal conseguia respirar. Quando finalmente paramos na garagem do nosso prédio, ele desligou o motor e ficou sentado ali por um momento, olhando em frente. Bem, ele disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada. Essa foi uma performance e tanto. Performance? Não se faça de boba, Clara. Você sabe exatamente o que fez lá dentro. Olhei para ele incrédula. O que eu fiz? Daniel, eu não fiz nada. Emily me reconheceu e o pai dela quis me agradecer por algo que aconteceu há 8 anos. Você me fez parecer um idiota. Como eu te fiz parecer um idiota? Ele se virou para me encarar então, e vi algo na expressão dele que nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva, era fúria, mal contida, misturada com algo que parecia quase ódio. Todo mundo sabe agora, Clara. Todo mundo sabe que sou casado com uma professora do Mission. Você tem alguma ideia do que fez com minha reputação? Sua reputação? Sim, minha reputação. A imagem que venho construindo há 3 anos. A persona profissional cuidadosamente construída que deveria me levar à promoção para associado sênior. A voz dele estava subindo. E você explodiu tudo numa noite. Saímos do carro e caminhamos para o elevador em silêncio tenso. Quando chegamos ao nosso apartamento, Daniel foi direto para a cozinha e se serviu um copo grande de uísque. Daniel, eu disse, tentando manter minha voz calma, acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu esta noite. Sobre o que conversar? Você me envergonhou na frente das pessoas mais importantes da minha carreira. Você me envergonhou? Por ser reconhecida por salvar a vida de uma criança? Por estar lá para começo de conversa. Ele girou para me encarar, seus olhos em chamas. Eu te disse para não ir. Te disse que não era a sua praia, mas você teve que se inserir mesmo assim, não teve? Teve que fazer tudo sobre você. Fazer sobre mim? Daniel, Victor Han me reconheceu porque salvei a vida da filha dele. Isso não é algo que eu fiz para te machucar. É algo que eu fiz porque uma criança estava em perigo.
E agora todo mundo sabe que Daniel Carter é casado com alguém que trabalha numa escola pública, que ganha $30.000 por ano, que faz compras no Target e acha que Olive Garden é jantar fino. A crueldade na voz dele me atingiu como um golpe físico. É assim que você realmente me vê? É assim que todo mundo te vê, Clara. É assim que o mundo funciona. Imagem importa, percepção importa. Sucesso é tanto sobre quem você parece ser, quanto sobre quem você realmente é. E quem eu realmente sou não é bom o suficiente? Ele tomou um longo gole de uísque antes de responder. Olha, Clara, você é uma boa pessoa. É gentil, carinhosa, maravilhosa com crianças. Mas isso não é suficiente no meu mundo. Meu mundo exige sofisticação, polimento, conexões. Exige alguém que possa se manter nesses eventos, que possa ser um atrunfo em vez de um fardo. Um fardo? É isso que sou para você? Eu não disse isso. Não precisou. Ouvi você conversando com os seus colegas no banheiro, Daniel. Ouvi você me chamar de substituta, algo seguro e confortável até você encontrar alguém que pudesse ser um trunfo para sua carreira. Você estava ouvindo uma conversa privada. Uma conversa sobre a sua esposa, sobre mim, sobre como não sou boa o suficiente para suas preciosas ambições. Clara, você está entendendo errado. Estou, porque soou bem claro para mim. Você acha que eu estou abaixo de você. Pensa que sou algo de se envergonhar, algo para esconder quando as pessoas importantes estão por perto. Não é sobre você pessoalmente, é sobre encaixe, sobre pertencer a certos ambientes. E eu não pertenço. Não naquele mundo, não. Você não pertence. E não há nada de errado com isso, Clara. Nem todo mundo tem que pertencer a todo lugar. Olhei para ele vendo-o claramente pela primeira vez em todo o nosso relacionamento. Este homem que eu tinha amado, em quem tinha tronfiado, com quem tinha construído uma vida, ele genuinamente acreditava que eu estava abaixo dele. Não apenas diferente dele, não de um background diferente, mas realmente inferior. Você nunca pretendeu que isso fosse permanente, pretendeu? Perguntei baixinho. O quê? Nosso casamento. Você nunca viu isso como permanente. Você viu como, o quê? Prática? Um aquecimento para quando encontrasse alguém digna do seu sucesso? Clara, você está sendo dramática. Responda a pergunta, Daniel. Ele tomou outra bebida, mais longa desta vez. Esperava que talvez você crescesse comigo. Talvez quisesse se aprimorar, se encaixar melhor na vida que estava construindo. Me aprimorar. Sim, fazer alguns cursos, talvez, aprender sobre vinho, sobre arte, sobre as coisas que importam para as pessoas com quem estaríamos socializando, conseguir roupas melhores, talvez pensar no seu cabelo, sua maquiagem, se apresentar mais, profissionalmente. Você queria mudar tudo sobre mim. Eu queria que você alcançasse seu potencial. Meu potencial para ser alguém completamente diferente. Meu telefone apitou. Uma mensagem da Sofia. Como foi a gala? O Daniel finalmente te apresentou para os amigos chiques dele? Olhei para a mensagem, depois para o meu marido, que estava se servindo outro copo de uísque. Preciso de ar fresco, eu disse. Clara, não terminamos de conversar sobre isso. Sim, terminamos. Por esta noite, absolutamente terminamos. Peguei minhas chaves e saí, deixando Daniel parado na nossa cozinha com o seu uísque e suas ambições feridas. Dirigi sem rumo por um tempo, finalmente parando num estacionamento de uma lanchonete 24 horas perto da praia. Liguei para Sofia. Clara, é quase meia-noite, o que há de errado? Tudo, eu disse, e comecei a chorar. 20 minutos depois, Sofia estava sentada na minha frente numa cabine de vinil rachado, suas roupas de enfermeira amarrotadas de um turno longo, sua expressão ficando mais sombria a cada detalhe que compartilhei. Aquele filho da puta, aquele absoluto filho da puta. Sofia. Não, Clara, sem desculpas desta vez. Você está se ouvindo? Está ouvindo o que está me contando? Este homem tem te tratado como se fosse algo de que se envergonhar há anos, e nesta noite, quando finalmente recebeu o reconhecimento que merece, ele teve a audacidade de ficar bravo sobre isso. Ele trabalhou tanto para a carreira dele. Para de defendê-lo. A voz de Sofia estava firme e mais gentil. Clara, me escuta.
Um homem que te ama, que realmente te ama, teria estado explodindo de orgulho esta noite. Estaria contando para todo mundo que quisesse ouvir sobre como incrível a esposa dele é, sobre como sortudo é de ser casado com alguém que salva vidas de crianças. Talvez eu realmente não me encaixe no mundo dele. Ótimo! O mundo dele parece lixo. Sofia alcançou pela mesa e pegou minhas mãos. Clara, você é professora. Molda mentes jovens todos os dias. Faz diferença no mundo de formas que importam. Salvou uma menina e, por causa da sua bondade e compaixão, ela vai se tornar professora também e ajudar outras crianças. Esse é o seu legado. É isso que você construiu. Mas Daniel empurra dinheiro para gente rica e usa ternos caros para se sentir importante. Qual de vocês está realmente fazendo o mundo melhor? Eu sentei naquela lanchonete suja, olhando para o rosto feroz e amoroso da minha irmã e senti algo mudar dentro de mim. Ele me chamou de substituta, Sofia. Eu sei, querida. Eu sei. 3 anos de casamento e era isso que eu era para ele. Algo para esquentar minha cama até encontrar alguém boa suficiente. Isso diz tudo sobre quem ele é e nada sobre quem você é. Olhei pela janela para o oceano escuro, pensando no rosto brilhante de Emily Han, sobre a gratidão genuína de Victor, sobre a forma como as pessoas tinham me olhado esta noite quando souberam o que eu tinha feito. Me senti vista esta noite, eu disse baixinho. Pela primeira vez em anos, senti que importava. Você sempre importou, Clara, só esqueceu por um tempo. Não fui para casa naquela noite. Em vez disso, dirigi para a casa dos meus pais em Oakland, usando a chave sobressalente que tinham me dado quando me casei. Eles me encontraram na manhã seguinte, enroscada no sofá deles no meu vestido de gala, minha maquiagem borrada com lágrimas. Mija, minha mãe disse suavemente, sentando ao meu lado e alisando meu cabelo. O que aconteceu? Contei tudo para eles. Sobre as fotos online, sobre a gala, sobre a reação de Daniel, sobre a conversa na lanchonete com Sofia. Meu pai ficou quieto durante toda a história, sua expressão ficando mais preocupada a cada detalhe. Aquele menino esqueceu quem ele é, meu pai disse, finalmente. E está tentando fazer você esquecer quem você é também. Talvez ele esteja certo, papai. Talvez eu realmente não pertença ao mundo dele. O mundo dele? A voz da minha mãe estava afiada. Que tipo de mundo diz para uma mulher que deveria ter vergonha de ensinar crianças? Que tipo de mundo diz que salvar uma vida é algo para se esconder? Sua mãe está certa, Clara. Isso não é sobre mundos, Clara. É sobre valores. E Daniel mostrou quais são os valores dele. Passei os próximos 3 dias na casa dos meus pais, dormindo até tarde, ajudando minha mãe no jardim dela, conversando com meu pai sobre tudo e nada. Era como voltar a uma versão de mim mesma que eu quase tinha esquecido que existia. Na terça-feira, liguei para faltar no trabalho e dirigi para a escola mesmo assim, só para caminhar pelo playground vazio e lembrar por que tinha escolhido ensinar em primeiro lugar. Pensei sobre Maria Santos, uma menina que ensinei 2 anos atrás, que vinha para a escola com fome todos os dias, até eu discretamente arranjar para ela receber café da manhã grátis. Ela estava prosperando agora, confiante e brilhante, toda a sua trajetória mudada por algo tão simples quanto garantir que tivesse comida para começar o dia. Pensei sobre Marcus Williams, que estava causando problemas na aula até eu perceber que ele não conseguia ver o quadro. Um simples exame de vista e um par de óculos o tinham transformado da criança problemática para um dos meus melhores alunos. Pensei em todas as crianças cujas vidas eu tinha tocado, todos os pequenos momentos de conexão e carinho que tinham se espalhado de formas que eu nunca saberia. Esse era meu legado. Isso é que importava. Quando liguei para Emily Han naquela tarde, ela atendeu no primeiro toque. Senhora Mendes, estou tão feliz que ligou. Estive pensando em você desde a gala. Emily, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente se lembra do que eu te disse no hospital naquele dia? Cada palavra.
Você disse que sentimentos de medo são apenas sentimentos e que eu era corajosa o suficiente para senti-los e ainda ficar bem. Disse que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é só ficar com alguém enquanto está com medo. E isso te ajudou? Me deu tudo para mim. Quando meu pai começou a trabalhar horas ainda mais longas depois que a minha mãe morreu, quando me senti tão sozinha, lembrei que era corajosa o suficiente para sentir assustada e ainda ficar bem. E quando comecei a fazer trabalho voluntário no hospital infantil no ensino médio, lembrei que às vezes só ficar com alguém enquanto está com medo é a coisa mais importante que você pode fazer. Você faz trabalho voluntário no hospital infantil? Toda semana. Leio para crianças que vão fazer cirurgia, ajudo com as que são pequenas demais para entender o que está acontecendo. Aprendi isso com você, Sra. Mendes. Aprendi que se importar com as pessoas, realmente se importar, é o trabalho mais importante que qualquer um pode ter. Depois que desliguei o telefone, sentei no meu carro no estacionamento da escola e chorei. Mas dessa vez não eram tiros de dor ou confusão. Eram lágrimas de reconhecimento, de lembrar quem eu era e o que tinha construído com a minha vida. Naquela noite, minha mãe me encontrou sentada na varanda dos fundos deles, assistindo o pôr do sol. Você parece diferente, ela disse, se acomodando na cadeira ao meu lado. Me sinto diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente mais clara, como se estivesse me olhando através dos olhos de outra pessoa por tanto tempo que esqueci como realmente me parecia. E como você se parece? Sorri, sentindo algo sólido e verdadeiro se instalando no lugar dentro do meu peito. Como uma professora que faz diferença, como uma mulher que escolhe bondade em vez de conveniência, como alguém que não precisa mudar para ser digna de amor. Essa é minha filha, minha mãe disse, alcançando para apertar minha mão. Mamãe, o que você faria, se fosse eu? Ela ficou quieta por um longo momento. Perguntaria a mim mesma se queria passar minha vida tentando me tornar outra pessoa ou se queria passá-la me tornando mais completamente eu mesma. E se me tornar mais completamente eu mesma significa perder Daniel? Então Daniel nunca foi realmente seu para perder. Quando voltei ao nosso apartamento na quinta-feira à noite, Daniel estava me esperando com flores e comida chinesa do nosso restaurante favorito. Clara, graças a Deus você está em casa. Estive preocupado até a morte. Esteve? Claro que estive. Quando você não voltou para casa, quando não atendia minhas ligações, ele colocou as flores no balcão e se virou para me encarar. Olha, sei que disse algumas coisas na outra noite que te machucaram. Estava estressado, sobrecarregado com tudo o que aconteceu na gala. Não quis dizer do jeito que soou. Como você quis dizer? Quis dizer que te amo exatamente como você é. Não quero que mude, Clara. Eu só me deixei levar pela pressão do trabalho, tentando impressionar pessoas que realmente não importam. Ele se aproximou de mim, alcançando pelas minhas mãos. O que aconteceu na gala, com o Victor Hunt reconhecendo, foi incrível. Tive orgulho de você. Tenho orgulho de você. Você teve orgulho de mim? Incrivelmente orgulhoso. A forma como ele falou de você, o respeito que mostrou. Clara, você é extraordinária. Sempre soube disso. Mas por que me escondeu? Eu não te escondi. Daniel, por favor, não minta mais para mim. Já passamos disso. Ele ficou quieto por um momento, sua máscara cuidadosamente construída escorregando. Pensei que seria mais fácil me estabelecer primeiro, construir minha reputação e então te apresentar quando tivesse mais seguro na minha posição. Por 3 anos? Ficou complicado. Quanto mais esperava, mais difícil ficava explicar. E pensei que talvez estivesse te protegendo de pessoas que poderiam não te apreciar imediatamente. Pessoas como Margaret Lee? Margaret pode ser crítica. Mas ela mudou de ideia, não mudou? Uma vez que entendeu quem você era? Ela mudou de ideia porque Victor Han disse para ela mudar de ideia. Porque, de repente, eu era alguém que valia a pena respeitar. Clara, que quer que eu diga? Que cometi erros? Que lidei mal com as coisas? Vou dizer isso. Vou dizer que sinto muito.
mas podemos seguir em frente a partir disso, especialmente agora que todo mundo sabe como incrível você é. Olhei para este homem que tinha amado por 3 anos, este homem com quem tinha construído uma vida, e não sentia nada mais do que tristeza, não raiva mais, nem dor, apenas uma tristeza profunda e limpa pelo que nunca realmente tivemos. Daniel, você está perdendo o ponto. Que ponto? O ponto é que você teve vergonha de mim. Por 3 anos teve vergonha de quem eu sou. Eu não tive vergonha? Sim, teve. Você me apresentou como "isto é Clara" e não como sua esposa. Disse para os seus colegas que eu era substituta. Disse que não era boa o suficiente para suas ambições. Mas isso mudou agora. Tudo mudou. Victor Han quer almoçar conosco para falar daquele programa de bolsas. Isso poderia ser incrível para nós dois. Nós dois? Sim, pense nisso, Clara. Você poderia ser o rosto da filantropia educacional para Morrison & Associates. Poderia falar em eventos, ajudar com a arrecadação de fundos, fazer uma diferença real numa escala maior. Contanto que beneficie sua carreira. Contanto que beneficie nós dois. Poderíamos ser um casal poderoso, Clara. O gerente de investimentos bem-sucedido e sua esposa filantropista. Olhei para ele vendo tão claramente agora o que sempre tinha estado lá. Daniel não me amava. Ele amava a ideia de mim, e só quando essa ideia servia aos propósitos dele. E se Victor não tivesse estado lá naquela noite? Perguntei. O que quer dizer? E se Emily não tivesse me reconhecido? Se não tivesse havido revelação dramática, reconhecimento público, você ainda estaria aqui com flores e desculpas? Ele hesitou por tempo suficiente para me dar minha resposta. Claro que estaria. Não, Daniel, não estaria. Se eu ainda fosse apenas Clara, a professora, se Victor Han nunca tivesse ouvido falar de mim, você ainda estaria tentando descobrir como me tirar da sua vida. Isso não é verdade. É verdade, e está tudo bem, mas não vou passar minha vida sendo grata por migalhas de respeito, ou tentando ganhar amor sendo útil às ambições de alguém. Caminhei para nosso quarto e puxei minha mala do armário. Clara, o que está fazendo? Estou indo embora. Você não está falando sério? Estou absolutamente falando sério. Ele me seguiu para o quarto, assistindo enquanto comecei a dobrar roupas na mala. Clara, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Você está chateada, está ferida, mas podemos resolver isso. Não há nada para resolver, Daniel. Você me mostrou quem é e acredito em você. Sou seu marido. No papel, talvez, mas maridos não escondem suas esposas. Maridos não chamam suas esposas de substitutas. Maridos não passam 3 anos tendo vergonha das mulheres com quem se casaram. Posso mudar. Não quero que mude. Quero que seja exatamente quem você é, com alguém que aprecie essa pessoa. Mas essa alguém não sou eu. Fechei a mala e me virei para encará-lo. Daniel, espero que encontre o que está procurando. Espero que encontre alguém que se encaixe perfeitamente no seu mundo, que te faça parecer bem em testas, que ajude sua carreira de todas as maneiras que acha que precisa. Clara, mas eu não vou me diminuir mais para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Não vou me desculpar por quem eu sou, ou de onde vim, ou o que faço para viver. Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. Isso é loucura, Clara. Está jogando fora 3 anos de casamento por causa de uma noite ruim. Me virei para olhá-lo uma última vez. Não estou jogando nada fora, Daniel. Estou finalmente pegando algo que deixei cair há muito tempo. O que é isso? O meu autorrespeito. E com isso, saí do nosso apartamento, do nosso casamento e em direção ao que viesse em seguida. Pela primeira vez em anos, me senti livre. 6 semanas depois, estava parada na frente da minha sala de aula da 5ª série, assistindo meus alunos trabalharem em seus projetos de ciências, quando houve uma batida suave na porta. Senhora Mendes? Emily Han espiou a cabeça para dentro, seu sorriso tão brilhante quanto lembrava daquela noite no Fairmont. Tem um minutinho?
Meus alunos olharam para cima com olhos curiosos quando esta jovem elegante entrou na nossa sala de aula modesta, com seu carpete gasto e mesas desiguais. Turma, gostaria que conhecessem Emily. Ela foi uma das minhas alunas há muito tempo e agora está estudando para se tornar professora também. Você vai ser professora como a senhora Mendes? Perguntou Sofia, uma das minhas alunas mais brilhantes. Espero que sim, Emily disse, sua voz quente com afeição genuína. A senhora Mendes me ensinou que ensinar não é só sobre livros e lições, é sobre ver cada aluno como uma pessoa completa e se preocupar com o coração deles tanto quanto com as mentes. Depois da aula, Emily e eu sentamos no pátio observando o zelador varrer o detrito do dia. Queria te dar isso, ela disse, tirando um envelope da bolsa. É do meu pai. Dentro, havia um bilhete manuscrito em papel elegante. Clara, o programa de bolsas foi aprovado. A Fundação Clara Mendes para a Excelência Educacional apoiará professores que vão além pelos seus alunos. Obrigado por nos mostrar como o valor verdadeiro parece. Victor Hahn. Senti lágrimas picarem meus olhos. Não lágrimas de dor dessa vez, mas lágrimas de reconhecimento, de ser verdadeiramente vista. Senhora Mendes, você está feliz? Emily disse suavemente. Olhei para o pátio onde eu passava meus intervalos de almoço, para o prédio da escola que abrigava o meu trabalho, para esta jovem mulher cuja vida tinha sido mudada por um simples ato de cuidado. Estou, disse eu, e estava sendo completamente sincera. Estou exatamente onde pertenço. Você salvou minha vida naquele dia no museu, mas salvou de novo na gala, apenas sendo você mesma. Enquanto Emily se afastava, fiquei lá na luz que ficava até mais tarde, mais escondida, menos me desculpando por quem eu era. Era Clara Mendes, professora, salvadora de vidas, fazedora de diferença. E isso era mais do que suficiente.